Oi gente, eu sou a Kellen e como é que vocês estão? O vídeo de hoje é um vídeo especial de Vale ou Não a Pena? Sim, eu precisava muito gravar esse vídeo pra vocês, pra falar dessa adaptação dessa série que passou na Passionflix agora, que já agora faz parte do catálogo, né, e tal, e que mais pessoas podem ver à medida que forem descobrindo, mas antes da gente começar a falar dessa série incrível, vou pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas, tá bom? Na descrição do vídeo tem minhas redes sociais, você pode me acompanhar por elas, do Scooby, no Instagram, tem um link do blog, que tá sempre saindo resenha por lá também. Então, fiquem à vontade pra me acompanhar por essas redes e vamos ao vídeo. Então, gente, a adaptação do primeiro livro da série da Irmandade da Daga Negra, ela teve os direitos comprados pela Passionflix, né? E foi adaptado por lá, só que não foi uma adaptação como normalmente a gente acaba vendo por aí. Teve muita, assim, muita presença mesmo da escritora. Então, que é a J.R. Ward. Ela estava presente no set, ela conheceu os atores, ela teve um contato próximo com toda a equipe de roteiristas e tal. Então, assim, ela estava o tempo todo presente e tenho certeza que ela opinou também sobre coisas, vestimentas, e várias outras coisas que vão acontecendo ao longo, né, da produção, porque a gente vê que a produção ela é um outro nível. A Passionflix, para quem não conhece, é um serviço de streaming que ele é muito focado em adaptar questões literárias, por exemplo, romances, trilogias, ou séries, né, de livros para o streaming, que é bem focado em romance, mas tem outros conteúdos além do romance, né, na plataforma, mas ele é bem focado no romance. E aí a Passionflix teve esses direitos, inclusive eu vi uma entrevista que perguntaram para Jay Ward por que ela assinou com a Passionflix. Então ela disse que, na verdade, ela teve muitas propostas da HBO e ela foi citando outros veículos, só que ela disse que ela queria que fosse na Passionflix porque ela iria ter o controle da obra. Ela não queria que cenas desnecessárias de sexo fossem colocadas, ou cenas constrangedoras para os atores, que não tinha nada a ver com o lore da história, com a obra original, com o projeto original. Então ela queria que o negócio fosse 100% a obra original, o mais possível que fosse. E ela disse que ela não iria ter esse controle se a HBO adaptasse ou outra empresa de streaming adaptasse. Então, nisso você consegue perceber que a escritura realmente estava presente dentro de todo o projeto. Então, como é que iniciou esse projeto? Esse projeto dessa primeira temporada é sobre o primeiro livro da Irmandade da Daga Negra, que é O Amante Sombrio. E nele a gente vai focar na história do casal principal, que vai ser o Rei, Ward, e vai ser a Beth, né, o casal. Ao longo da série, cada livro conta a história de como um dos irmãos encontra o amor de sua vida. Então, é uma série muito grande. Eu comecei a ler, creio que ano passado, ou foi ano passado, foi esse ano, não me recordo exatamente quando que eu comecei a ler. Mas eu sei que quando eu comecei a ler, é uma leitura assim, gente, absurda. Você começa a ler, você não consegue parar. É tão bom, é tão frenético que é impossível você não ler. E, inclusive, hoje no Brasil está disponível apenas em e-book. E todas as vezes que fica fazendo promoção, Prime Day, Black Friday, qualquer dessas promoções da Amazon, normalmente vários e-books dessa série entram em promoção, 8, 7 reais, às vezes até menos. Então, assim, é muito fácil adquirir, sabe, os livros, porque fora da promoção eles são mais de 20 reais, né? É um valor um pouquinho acima disso. Vale a pena ir acompanhando em época de promoção, né? Fazer aquisições, se você tiver o interesse de ler. Então, essa primeira temporada focou no primeiro livro, tá? E esse primeiro livro conta a história desse primeiro casal. Mas daqui pra frente eu vou focar exatamente o que aconteceu na série. A gente teve uma estrutura de atualização da série de um capítulo por semana. Então, foram várias semanas que eu fui acompanhando com os meus amigos e a gente foi assistindo.
e a gente trocava ideias muito empolgadas do que a gente estava assistindo, porque realmente estourou a bolha. Inclusive, ela estourou tanto a bolha que toda vez que saía um novo episódio, a Passionflix caía. Então ela caiu várias vezes. Na primeira semana ela ficou fora do ar várias horas, inclusive eles soltaram notinha dizendo que eles estavam arrumando, porque a quantidade de acesso simultâneo foi muito alto, então derrubou o site. E isso aconteceu várias vezes ao longo dessas semanas que foram saindo os episódios, tá? Não, mas assim, o primeiro já ter acontecido isso foi um grande boom, tipo a publicidade, sabe? Então eu fiquei muito feliz. Todo mundo que estava acompanhando o lançamento dessa série ficou muito feliz com essa repercussão. Inclusive tem um Instagram oficial que segue os bastidores, segue o Instagram em inglês. Então, assim, eles traduzem muitas notícias bem atuais, bem rápido, entrevistas, legenda. Então, tem um Instagram que fica bem tranquilo. Vou ver se eu deixo o arroba aqui, caso você queira acompanhar, tá? Então, assim, eles dão várias notícias sobre a série. Então, como foi muito bem aceito, assim, a gente já tem algumas outras coisas engatinhadas, né? Porque foi só a primeira temporada. E a série se chama A Irmandade da Adaga Negra, que é o nome da série do livro. Vamos começar bem pelo começo. Eu quero ir passando com vocês por tópicos que eu acredito que sejam importantes e são sempre os tópicos que eu avalio numa adaptação para dizer se vale ou não vale a pena ver ou se vale ou não vale a pena continuar assistindo as próximas temporadas, tá? Então, a primeira categoria seria atores e personagens. Acredito que a seleção de atores foi muito bem feita. Vi gente criticando, principalmente, a escolha da atriz principal, que faz a Beth, porque ela é uma figurinha presente em várias outras produções da Passionflix. Mas, olha, eu tenho que dizer, a Beth foi perfeita. Foi muito a Beth do livro. Assim, todos os personagens foram muito bem representados. Não só esteticamente, eles realmente respeitaram a estética do personagem. Por exemplo, o Vicious é descrito no livro, um dos irmãos da Irmandade, que tem uma íris branca, assim, meio brilhante. Isso é retratado na série. Então, assim, os mínimos detalhes você vê ali. Então, você vê um cuidado muito apurado, de até nos mínimos detalhes, sabe, corresponder. O ator que faz, por exemplo, o policial Butch, ele tem olhos claros e ele usou uma lente de contato castanha, porque é a cor do olhar dos olhos do Butch. Então, assim, esses cuidados são, assim, eu acho tão primoroso, sabe? Além disso, a atuação dos personagens, dos atores sendo os personagens, gente, é muito Ctrl-C, Ctrl-V. Muito mesmo. Então, eu gostei muito da escolha dos atores, que foram muito bem escolhidos. E também da progressão que a história vai tendo, de desenvolvimento dos personagens, ela é muito boa também. E que acompanha a linha do livro também. Inclusive tem algumas cenas extras dos inimigos, o que eu achei super válido, tá? Que são cenas dos redutores e como eles interagem entre eles. E eu achei muito, muito válido, sabe? Essas cenas extras que a gente não teve no primeiro livro. Então, assim, eu não posso dizer que cortaram coisas, eu posso dizer que eles incrementaram e que ficou muito bom, não ficou fora do tom. Vamos falar da abertura. Eu sei que tem muita gente que não se importa com isso, mas eu acho que as aberturas das séries dão muito tom de como vai ser a série. Se ela vai ser puxada pra comédia, se vai ser puxada pro romance, se vai ser puxada pra um hot, se vai ser um thriller. Ela sempre dá um tom. E eu achei belíssima, belíssima, muito elegante a abertura da Irmandade da Adaga Negra. Com aquelas cenas, aquelas poças assim de tinta, de gota. Ficou muito legal. Além disso, tem um tom que parece assim... meio thriller, meio sombrio, que traz seriedade, que não é uma coisa feita para adolescente, é uma coisa feita para adultos, sabe? Então a gente sente essa seriedade quando a gente está assistindo a abertura. E tem várias cenas, né, que a gente vai ver ao longo da série, nas cenas da abertura. Eu imagino que eles devam seguir o mesmo padrão para a próxima temporada, né, que já está confirmada. Sim, gente, já está. Tá? Eu falo sobre isso mais pra frente no vídeo, mas já está confirmado.
Então tem algumas cenas que a gente vai ver ao longo da série toda, que são 6 episódios. Inclusive, é muito legal você ver algumas cenas logo na abertura que você já vai ver que a Virgem Esquilibra vai aparecer, uns outros personagens vai aparecer, então é bem legal. A adaptação do livro em si, muito fiel. Gente, não tem como eu falar que não foi. Foi Ctrl+C, Ctrl+V de vários diálogos, descrições de cena, cores de roupa. E em alguns momentos a gente ainda teve fanservice, tá? De cenas a mais ou situações a mais pra brilhantar a série. E que foi muito bem colocada, foi muito bem explorada, sabe? Gostei bastante mesmo. Inclusive, é a melhor adaptação que eu vejo em muito tempo. Muito, muito tempo mesmo. Gente, vocês me acompanham aqui no canal já há um tempo, vocês sabem que eu tenho evitado falar de adaptações literárias, porque os Bridgertons, com o perdão da palavra, cagou a adaptação inteira. Cagou com escolhas muito ruins e clichês que não tem nada a ver com a história principal dos livros. Então, e começou na segunda temporada, né? Infelizmente, a segunda temporada cometeu muitos erros que não davam para ser desfeitos e eles também não tinham interesse em desfazê-los, pelo contrário, eles queriam continuar seguindo essa linha nos Bridgertons. Assim, eu não vou me alongar sobre os Bridgertons, mas é uma comparação, que é uma adaptação que começou até ok e depois virou outra coisa. E hoje em dia é muito difícil você dizer que é a história, porque realmente pulou muito corrinha, tá? Mas não é o caso da Irmandade da Adaga Negra. Você pode pegar o livro e ver, inclusive esse Instagram que eu mencionei no início do vídeo, ele fez alguns plots e alguns prints mostrando o diálogo do livro que foi falado na série. Então isso dá muita empolgação para quem é leitor. É muito, sabe, em relação ao nível de fidelidade da obra. Os redutores, eles foram apresentados de uma forma muito fiel, dá até pra assustar, sabe? Porque eu imaginava eles daquele jeito, mas quando você vê o Senhor X, né, sendo o Senhor X, gente, dá um susto, porque o cara, tipo, tem uma cara de sádico impressionante. E eles são todos muito ruins, né? É o pior da espécie, né? Então, da espécie humana que se acaba transformando em redutor. E assim, a gente acabou tendo algumas cenas a mais mostrando como é que era o ritual dos redutores para se transformar nos redutores, que não é muito aprofundado no primeiro livro. Aí mostrou algumas cenas a mais, o que eu achei super, super top. Eu diria que foi um tipo de fanservice que todo mundo gostou bastante, com todo mundo que eu comentei, que leu o livro, que assistiu a série, curtiu bastante. Então foram muito bem feitos. Inclusive a vestimenta que os redutores usam, onde eles moram, sabe, tudo muito fielzinho, de que eles não estão, a coisa é tudo muito simplista, sabe, tudo, eles não ligam pra luxo e essas coisas, porque o foco deles é matar e destruir os vampiros. Então é muito, a gente foi muito fiel, sabe, muito fiel mesmo. Acho que vai ser a palavra que eu vou ter, a expressão que eu vou mais usar nesse vídeo, que foi tudo muito fiel. Então a recepção do público, né, gente, como eu tava comentando, foi muito positiva. Eu acompanhei de vários canais diferentes, não só do Instagram, por meio também do YouTube. Vi muita gente comentando e empolgada para assistir. E as pessoas que assistiam comentavam embaixo nos vídeos que falavam sobre o assunto muito positivamente. Eu não achava ninguém, nunca achei ninguém falando mal da série. Pelo contrário, elogiando muito a atuação. Elogiando muito porque o Raj e a Beth, eles formaram um casal muito perfeito, com uma química absurda, absurda. E assim, não é porque o livro 1 foi deles que eles não vão aparecer no resto da série. Ele é o rei e ela é a rainha, então eles aparecem na série inteira. E em alguns pontos são muito importantes, sabe, a presença deles. Então, gente, foi muito legal. Tem o Boo também, vou deixar a fotinha dele aqui, gente, o Boo, uma fofura, né? Que é o gatinho da Beth, que acaba, né, indo morar também com os vampiros. Toda a questão do lore ser muito único, muito diferente de vários filmes e produções de vampiros,
com uma cultura muito específica, como os vampiros se tornam vampiros, que tipo de raça é. É tudo muito bem construído, né? E ao longo das próximas temporadas, né, que vão fazer com certeza, a gente vai conseguir ver isso mais bem retratado na tela, mas os livros, eles são muito redondinhos, sabe? E a recepção do público foi extremamente positiva. Inclusive, tinha gente postando esse tipo de vídeo, né? Ah, será que vai dar certo? E quando você abria os comentários, era só gente elogiando absurdamente. Derrubaram o site da Passionflix várias vezes pela quantidade de acessos. Então, assim, foi super positiva. Inclusive, foi tão positiva que ao longo, ainda não tinha nem terminado de exibir os últimos episódios, eles já tinham confirmado que já tinha assinado e já estavam organizando o roteiro do volume 2, né, da segunda temporada do volume 2 do livro, que é a história do Rage, que é o Hollywood, né, já estava acertada. E, gente, eu tô muito ansiosa, porque dentro desse livro 2 aparecem vários personagens que vão aparecer muito no 3 e no 4. Então são personagens muito importantes e estou muito ansiosa para descobrir quem vão ser os atores que vão dar vida a esses personagens na série, né? E com isso eu fecho dizendo a minha opinião, foi incrível. A melhor produção que eu já vi em muito tempo de adaptação, de fidelidade, de respeito com o público leitor, de respeito com os fãs da série que acompanham, que estão sempre ali divulgando, muitas vezes divulgando, né? E a gente também aqui, que falamos muito de literatura, a gente está sempre divulgando também, né? Que é uma ótima leitura e tal. Quando a gente recebe um produto desse tipo feito por ótimos produtores, ótimos atores, e sabendo que não é uma alta produção. Não, a gente não tá falando de um cinema da vida, a gente não tá falando de Marvel, não tá falando de DC. Mesmo porque dentro do universo da Irmandade da Adaga Negra, a gente tem situações muito atípicas que precisam sim de efeitos especiais, mas a grande maioria é um dia a dia normal. Então, eu acho que eles conseguiram sim adaptar muito bem os efeitos especiais que eles podiam colocar dentro do cachê que eles tinham. Espero que para a próxima temporada eles tenham ainda mais recursos. Acho que vai ser super válido e assim, tá todo mundo ansioso, né, gente? Eu tô muito ansiosa até pra descobrir quem vão ser os novos atores. E sim, vale muito a pena, tá? Eu espero que vocês possam curtir e que vocês possam realmente desfrutar dessa ótima adaptação literária que foi feita na Passionflix. Vale muito a pena vocês verem. A trilha sonora, eu falei só na abertura, né? Mas a trilha sonora da série toda foi muito bem acertada, muito bem colocada, sabe? E assim, deixa a gente só mais empolgado para as próximas temporadas. Eu espero que continue dando muito certo e que dê mais visibilidade ainda para Passionflix, para ela poder continuar trazendo não apenas a Irmandade da Adaga Negra, mas outras séries, né? Que muitas vezes acabam tentando, como por exemplo a Seleção tá tentando há anos que a Netflix produz e não dá nada certo, sabe? Provavelmente se a Passionflix tivesse pegado pra fazer, já tinha feito, né? Convenhamos, né? Tudo é questão de interesses, né, dentro do mercado. E eu espero que realmente cada vez mais, cada temporada fique incrível. E eu deixo meu conselho, sim, assista. Acho que você não vai se arrepender e vai, quando terminar, tenho certeza que você vai querer ler o livro. E aí você vai ver, isso aqui tava lá, sim, você vai ter essa sensação, eu tenho certeza. Tchau e até o próximo vídeo.